uma porção do Sermão do Monte. Nós vamos meditar nas Escrituras. Aleluia! Oh Deus! Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 25. Mateus 6, verso 25. A epígrafe diz: os cuidados e inquietações. Eu vou ler, irmãos. O texto diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Eu vou ficar com a versão que o Mário colocou no telão, e essa versão diz assim: não andeis ansiosos. O grego original, a expressão é ansiosos, então por isso que eu vou ficar com a Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Mas vamos continuar a leitura. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Eu vou repetir essa expressão porque isso aqui é muito lindo. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem pode glorificar a Deus por isso? Então se sente, no nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos estão motivados para aprender a palavra de Deus? Olha, se não tiver, arrume um jeito de se motivar, no nome de Jesus. Querida igreja, nós havíamos falado aqui com os irmãos a respeito do Salvador em busca dos perdidos. Na verdade, desde o mês de janeiro, nós vamos ficar janeiro, fevereiro e março, trabalhando a ideia das parábolas, mas trabalhando aquilo que Jesus também ensinou, que aqui é um sermão, e esse sermão é o Sermão do Monte, né? Então, no mês de janeiro, nós falamos sobre o Salvador que buscava os perdidos. Irmãos, se recordam? Lembram? Segundo ponto, em fevereiro, foram ombros livres para servir o reino de Deus. Fevereiro foi essa temática, e agora nesse mês que nós estamos, que é o mês de março, nós vamos trabalhar sobre a ideia de emoções protegidas. Vamos repetir essa expressão na contagem de 3. 1, 2, 3. Emoções protegidas. Então nós vamos falar a respeito das emoções e como as protegê-las. E isso não é ideia do pastor Fábio, isso aqui é Jesus quem está preocupado com a emoção do crente. Nós estamos vivendo em tempos onde cristãos sérios, tementes, homens e mulheres de fé,
tem tido problema com as suas emoções. E nada melhor do que falar de emoções a partir daquilo que Jesus ensinou. Então o que eu quero dizer a você é que Satanás não tem compromisso com as suas emoções, mas Jesus está preocupado com as nossas emoções. Jesus deseja que nós servamos a Ele em corpo, em alma e em espírito. E as emoções, elas estão ligadas à nossa alma. E com isso, o presbítero iniciou o culto dizendo que nós devemos colocar a nossa alma sedenta diante de Deus. E o salmista, perguntando para a sua alma, ele diz, porque ela se perturba dentro de si, mas ele dá um recado para ela dizendo que ela deveria esperar em Deus. Então isso também é um cuidado com a nossa emoção. Queridos, nós vamos tratar esse assunto porque nós viemos de um assunto aonde o Salvador achou perdido, né? Então nós trabalhamos a ideia de que quando Jesus nos encontra, nada mais se perde dentro de cada um de nós. Amém? Amém, irmãos? Quando Jesus te encontra de verdade, Alex, nada vai mais se perder dentro de você. Você recebe essa palavra? Quando Jesus te encontrar, não importa aonde seja, no lugar que seja. Quando Jesus nos encontrou, eu dizia isso, Alex, parecia que anteriormente a vida ela era preto e branco, mas quando Jesus nos encontrou, ela ganhou vida, ela ganhou cores, e nós passamos a perceber as coisas diferentes, não é? Então quando Jesus nos encontra dentro de nós, nada mais vai se perder. Queridos, a partir do versículo de número 25, nós vamos trabalhar essa ideia, ok? Eu gostaria de voltar um pouquinho, porque o contexto dessa palavra vai nos dizer que o sermão anterior, Jesus, ele vai fazer um ensinamento a partir do verso 19, só que está linkado. No verso 19, verso de número 20, 21, 22, ele está linkado com o verso de número 25. Por qual motivo? Porque aparece no verso 25 a expressão, por isso vos digo. Então Jesus está fazendo um link daquilo que ele vai dizer daqui para frente. Ele vai dizer assim, eu vou dizer isso daqui para frente, porque eu já disse algo para vocês anteriormente. Então no sermão anterior, que é o sermão Os Tesouros do Céu, a partir do versículo de número 19, Jesus ele vai trazer um ensinamento para a gente. Ele vai deixar claro uma seguinte questão. Ele vai deixar claro que nós devemos ter uma atitude correta com relação à riqueza. E a verdade é que a marca da verdadeira espiritualidade, a marca de um verdadeiro crente, é um crente que sabe lidar com as riquezas. E o que eu preciso dizer aos irmãos, que riqueza não tem a ver só com dinheiro. Não estou falando disso. Existe uma moeda hoje em dia que ela é mais valiosa do que o dinheiro. Quem sabe qual é essa moeda? Sim, claro, sem dúvida, essa é inquestionável. Mas existe uma moeda muito importante que nós temos essa moeda. Sabe qual é o nome dessa moeda? Essa moeda se chama tempo. Hoje em dia tempo é dinheiro, tempo é moeda. As empresas estão querendo comprar o seu tempo. Ou seja, e saber lidar com as riquezas abrange muitas questões. Hoje eu discuti com o Alex sobre isso. O que é valoroso para Jesus? O que tem valor para o reino dos céus? Então no Mateus 6,19, ele vai ensinar os tesouros do céu. Não é só ligado a valor financeiro. O que eu quero dizer aos irmãos, que uma pessoa que está caminhando para a maturidade, uma pessoa que está amadurecendo, ela vai aprendendo a lidar com as riquezas. Ela vai aprendendo a investir melhor os seus recursos financeiros, mas ela também vai aprendendo a investir melhor o seu tempo. Ela vai entendendo assim, eu não tenho mais tempo para perder com isso. E ela começa a investir o seu tempo naquilo que de fato é importante. E quando nós adquirimos uma maturidade financeira, nós também passamos a administrar melhores as nossas riquezas. E é com isso que eu gostaria de começar esse ponto. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Gálatas 4, para nós vermos aquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito dessa verdade. Antes de entrar
no objetivo principal, que é as emoções protegidas. Só que eu também preciso alertar a igreja de algo. Irmãos, quando a gente não sabe lidar com as riquezas, as nossas emoções ficam vulneráveis, sim ou não? Sim. Irmãos, como que fica o crente quando ele está muito endividado? Eu acho que você não sabe, porque você não tem dívidas, né? Endemoniado quase, né? As suas emoções ficam como? Difíceis, sim ou não, irmãos? Eu não estou falando aqui para crente super-homem, todo mundo tem algum problema com as suas emoções em uma área ou outra. Só que eu também quero te trazer um alerta. Quando a gente não sabe investir o nosso tempo também, as nossas emoções também ficam vulneráveis. E a gente precisa saber investir. Quando Jesus está dizendo, que eu quero deixar claro para a igreja ou algo, Jesus vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma ou por qualquer coisa no sentido da vida. São palavras de Jesus. Então, aqui o que nós estamos estudando? Como eu vou proteger as minhas emoções para que elas não fiquem vulneráveis? Primeiro ponto é, linkando o verso 19, sabendo lidar com as riquezas. Isso é bíblico. Gálatas 4, verso 1 e verso de número 2. Passamos a leitura. O texto diz assim: digo, pois, que todo o tempo, diga assim, tempo, que todo o tempo que o herdeiro é menino, diga assim, menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Alguém entendeu esse texto? Eu vou ler o verso 2, tá? Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Naquele tempo os romanos, que eram bem de vida, o que eles faziam? Eles davam seus filhos para que os servos cuidassem dele. Então não importa, o cara poderia ser milionário, poderia ter muita condição, só que enquanto o tempo da maturidade não havia chegado na vida do herdeiro, ele era igual servo, ainda que ele fosse herdeiro, ainda que ele fosse filho. Ele tinha o direito, mas não poderia usar o seu direito. Ele era dono de tudo, mas não podia, por causa da maturidade. Diga maturidade. Os irmãos estão percebendo que o tempo é importante? É importante o tempo, é importante. Saber lidar com as riquezas é questão de maturidade. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, isso aqui é sério. Ele está dizendo assim, esse menino, ele é herdeiro, ele é dono de tudo, mas porque ele é imaturo, ele não pode usar a herança que ele tem. Então qual que é a verdade que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja? Eu vou dizer baixo, com muito carinho, tá? Ele está dizendo assim, ei menino, menina, é hora de você crescer. Você não quer dar glória a Deus no crescimento, não? Que isso? Eu vou repetir isso aqui é de Deus. Isso aqui é de Deus. Eu sinto Jesus nessa palavra para a gente aqui. Jesus está olhando para o pastor e fala, ei menino, está olhando para as irmãs, está olhando para a nave da igreja e está dizendo, meninos e meninas, é tempo de vocês crescerem. Por quê? Nós não vamos viver uma vida de ficar mendigando coisas para ninguém. Jesus está dizendo, nós somos dono de uma herança maravilhosa, e foi o Pai quem nos deu essa herança. Mas por que eu não posso usar ainda? Porque a gente não amadureceu. Mas eu quero dizer, irmãos, que a gente está amadurecendo para a glória de Deus, e a gente vai amadurecer para poder saber usar direito as riquezas. Lembrando aos irmãos que a riqueza na Bíblia, ela aponta para algumas questões além do dinheiro, ok? Queridos, nós vamos caminhar um pouco. Eu gostaria de pedir com que você abrisse sua Bíblia em Lucas 16. Nós vamos olhar alguns textos. Lucas 16, verso de número 14. Aleluia. Deus, Lucas 16, verso 14, o texto diz assim: que os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Irmãos, os fariseus, eles eram cobiçosos,
e eles usavam a religião para poder ganhar dinheiro. E nos nossos dias há muitas questões perigosas aqui, né? Há muitas questões perigosas, porque esse negócio de usar a religião para ganhar dinheiro é coisa de fariseu, o avarento, a avareza. Como eu disse aos irmãos, Jesus está nos ensinando algo importante: a gente proteger as nossas emoções, na nossa riqueza, que é aquilo de importante para a gente, para que nós tenhamos a mentalidade que nós somos filhos, somos herdeiros e amadureçamos, e não precisamos usar a religião para ganhar algum tipo de recurso, porque isso é coisa de fariseu. É isso que Jesus está ensinando em Mateus 6, do 19 ali para frente. Ele vai ensinar exatamente isso. O que o texto está deixando claro é que nós possuímos a verdadeira justiça, irmão. E essa verdadeira justiça, ela procede da parte de Jesus. E por proceder da parte de Jesus, a verdadeira justiça, ela vai nos ajudar a nos relacionarmos bem com tudo aquilo que envolve os quesitos materiais ou os tesouros que estão escondidos no céu. Em Mateus 6,19, pode voltar para Mateus 6,19, que só foi para te dar uma adendo aqui. Em Mateus 6,19, em momento algum, Jesus está sendo exagerado com a pobreza. Jesus não está fazendo isso. Jesus não está exagerando a pobreza, sendo franciscano, né? Não está dizendo, não está exagerando. Mas também Jesus não está criticando o enriquecimento legítimo. Eu preciso dizer algo aqui importante para a igreja. Existem dois extremos na igreja, irmão. Quando a igreja não parte para o extremo da pobreza, que o crente não pode ter nada, que o crente não pode ter uma vida abençoada, aí parte para outro extremo, dizendo que o crente tem que ter tudo na vida financeira. Aí ele tem que dar tudo para conquistar tudo. Mas o Senhor Jesus está trazendo um equilíbrio. Amém, meus irmãos? Equilíbrio. Jesus não está dizendo assim: você precisa ser pobre de Maria de Si, o franciscano da vida, andar descalço na Praça da Sé. Não, Jesus não está dizendo nada disso. E também Jesus não está dizendo: vem para a igreja só para buscar dinheiro, só para buscar a vida financeira. Não, Jesus não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo é algo muito simples. Ele está dizendo assim: foi Deus quem fez todas as coisas, tanto quanto a comida, quanto a roupa, quanto as pedras preciosas. Foi o Senhor quem fez todas as coisas. E no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus terminou de fazer todas as coisas, ele disse o quê? Todas as coisas que eu fiz são boas. Sim ou não? Todas as coisas que eu fiz, essas coisas são boas. E se nós olharmos para Mateus 6,32, o 6,32 vai dizer que o Pai Celestial bem sabe que a gente necessita dessas coisas para viver, irmão. O Pai sabe que a gente precisa de algumas coisas para viver, irmão. Então nós não podemos andar em extremos. Extremo sempre é perigoso. Nunca dizer, para ser um crente espiritual ele não pode ter uma vida financeira abençoada. Longe, irmão, longe disso. Eu quero dizer aos irmãos que tem crente que tem a vida financeira muito estável, e crentes maduros, e eles aprendem a glorificar a Deus ainda mais, porque entendem que Deus é bom para a vida deles, irmão. Então nós não podemos andar em extremos. Jesus está ensinando exatamente isso. No verso 32 ele diz isso e deixa claro. Só que a primeira carta, não precisa ir lá não, só vou citar, tá bom? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 6,17, ele vai dizer que de fato é tudo que Deus proporciona, ou Deus me proporciona tudo aquilo que eu tenho. Não foi isso que a gente louvou aqui com as nossas irmãs? Dizendo que a gente não merece, que a gente não tem nenhum tipo de merecimento, mas Deus tem nos abençoado ricamente. Não é isso? Então é exatamente isso que o Senhor aqui ele está nos informando. Jesus não está dizendo que é errado possuir coisas, que fique muito claro. Jesus não está dizendo que é errado possuir coisas. O que Jesus
está dizendo que é errado permitir que as coisas me possuam. Aí isso está errado. Então não tem nada de errado, irmão, Deus abençoar a nossa vida financeira. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua vida financeira ela vai entrar em equilíbrio para a glória de Deus. Mas eu também estou profetizando para crentes maduros, amém? Amém? Porque crentes maduros vai saber lidar com as riquezas que Deus tem dado para a vida dele. O imaturo ele não pode usar, mas nós estamos caminhando, irmãos, para essa maturidade. Então Jesus está divertindo sobre o pecado de viver em função dos bens materiais. Os irmãos já viram uma igreja assim? Que só vive em funções do bem material? Toda pregação tem que ser voltada para a vida material. Pregação, não estou dizendo na hora da oferta não. Abre a Bíblia e pega lá o texto de Isaac, que Abraão ofereceu Isaac. Aí de vez fazer uma tipologia que é linda, que é bíblica, está tudo lá registradinho. A madeira que ele põe nas costas simboliza a cruz do Calvário, não é verdade? O cordeiro que foi trocado ali no arbusto representa um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, a tipologia do Pai oferecendo o Filho em sacrifício é Deus oferecendo Jesus. Aí eles pegam esse texto e dizem assim: hoje venham para o altar oferecer o teu Isaac. E o Isaac é o dinheiro, o Isaac é um envelope escrito assim: campanha do cordeirinho, traga o seu já para o altar. Diga Deus me livre, irmão. Diga Deus me livre, irmão. Que Deus te guarde desses lugares em nome de Jesus. Cabe a nós orar por eles para que eles encontrem a luz. Mas Jesus tem uma preocupação com isso, não se preocupar demasiadamente com a vida financeira. Amém, meus irmãos? Eu vou voltar os olhos para o verso 25, porque eu sei que você está querendo Bíblia, né? Então vamos voltar para o verso de número 25. O verso de número 25, ele vai dizer assim: por isso vos digo, aqui eu já fiz uma aplicação, que o que Jesus está dizendo aqui é uma conexão com os versos anteriores. Jesus está continuando a sua fala. Então ele pega os versículos anteriores, eu dei uma breve introdução, ok? Ele pega os versículos anteriores e ele vai dizer, por isso vos digo. Por isso que eu falo para os irmãos, quando vocês lerem a Bíblia, tenham paciência. Irmãos, eu fiquei 6 dias nesse texto para entender o que esse texto quis dizer. Então uma mensagem boa, ela não é preparada em 1 hora, 2 horas. Uma mensagem que vem do coração de Deus. O pão, quando a gente faz pão, eu sei fazer pão. Hoje em dia a gente usa fermento, né? Naquele tempo não. Mas quando você vai fazer pão, você tem que sovar a massa. E você precisa deixar a massa descansar. Porque se você não deixar a massa descansar, o pão não vai crescer. Para depois você sovar a massa de novo, vai crescer de novo. E aí depois você vai colocar o pão no forno. Tem um processo. Então, ou seja, quando nós formos ao texto, vai com calma. Olha o que entra no texto. Procure entender o que o texto está dizendo. Observa que o texto ele tem sabor, irmão. Observa que o texto tem som. Observa que o texto fala. Deixa o texto falar, pregador, em nome de Jesus. Deixa o texto falar. Por isso vos digo. Por isso vos digo. Conexão que fala. Pegou aquilo que estava falando anteriormente para lançar aquilo que está à frente. Por isso vos digo, não. Nem vou continuar. Por isso vos digo, não. E a gente precisa entender que pai fala não para a gente. Porque o pai tem um cuidado muito excelente na nossa vida. Pai não é aquele que fica passando a mão na nossa cabeça e dizendo sim para tudo. O não de Deus é proteção. Diga, o não de Deus é proteção. O sim de Deus é promoção, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus, quando diz sim, Ele nos promove. Mas quando Deus diz não, Ele está te protegendo. Então Jesus está dizendo não. Sabe o que quer dizer não? Essa expressão não é negação absoluta. Negação absoluta. Jesus está dizendo, não aceito justificativa. Porque ele vai dizer assim, não andeis ansiosos. E aí a gente é bom de justificativa. Só que o problema é que quem é bom
Ah, crente, pega isso aqui em nome de Jesus. Pega isso aqui, pega isso aqui. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Quando você vai conversar com alguém, fica se justificando, é porque é ruim de se arrepender, irmão. Então o que Jesus está dizendo aqui, não tem justificativa, hein? Não, Senhor, eu estou ansioso por isso. Senhor, minhas emoções estão assim por causa disso. Jesus está dizendo, não, é sem justificativa hoje aquilo que eu vim te dizer. É difícil dar glória a Deus nessa palavra. É sem justificativa hoje. Hoje não dá para se recolher numa recâmara e se vitimizar. Jesus está dizendo, não. Só que o meu não para você está te protegendo. Não tem justificativa. Não dá para dar justificativa para Jesus nesse ponto, porque as palavras não são do pastor, as palavras são de Jesus. E ele vai continuar a expressão, a gente continua no texto. Não andeis ansiosos. Nós já trabalhamos essa ideia do andar, ok? Nós trabalhamos essa ideia do andar. Emoções protegidas é saber andar. E Jesus vai dar a orientação de como não deve andar e como deve andar. Ter emoções protegidas, a gente tem mais de 89 citações só sobre essa expressão andar. A Bíblia diz andar na luz, andar em novidade de vida, andar em amor, andar na verdade. Então há muitas expressões em andar. Então Jesus está preocupado como nós estamos. É isso. Andar fala de movimentação. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não andeis ansiosos. Sabe o que ele está dizendo? Não permita que a ansiedade te mova. Aqueles que são movidos pela ansiedade tomam decisões precipitadas. Então o recado de Jesus para a igreja, para a gente, para nós termos emoções protegidas, qual que é? Devemos andar na luz, andar em novidade de vida, andar na verdade, e não andar ansioso, não permitir que a ansiedade me mova, ok? Não andeis ansiosos. Eu vou definir essa sensação de ansiedade, tá bom? É uma palavra que se chama merimanal no grego, e essa definição ela é interessante. É uma sensação de como se a gente estivesse caindo sobre um buraco e o chão nunca chegasse. Essa é uma sensação quando nós estamos vivendo uma ansiedade profunda. Você fica na expectativa, o buraco vai chegar, mas o buraco nunca chega. E aí você fica ansioso. Então a orientação do Senhor Jesus aqui para a gente é: não andeis ansiosos. Sintetizando, não permita ser movimentado pela ansiedade. Eu vou usar a palavra ansiedade para emoção, tá bom? Não permita que a emoção te mova, ok? Não permita que a emoção te mova. E aí Jesus vai dizer assim, quanto à vossa vida. Jesus não está nos ensinando que a gente não deve ter uma preocupação legítima com a nossa vida. Jesus não está ensinando isso, mas Jesus está ensinando que nós não devemos deixar com que as preocupações sejam o centro dos nossos pensamentos, ok? Jesus não está desejoso com que as preocupações dessa vida sejam o centro do nosso pensamento. Agora uma pergunta que eu faço para os irmãos, é retórica. Existem muitas preocupações, irmão? Sim ou não? Preocupação com a casa, preocupação com os filhos, preocupação com a vida financeira, preocupação de levar a menina na escola, preocupação de buscar a esposa, preocupação com a família, alguém que ligou doente, alguém que foi internado, preocupação. E Jesus, sabendo de tudo isso, ele disse isso: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ele está dizendo, eu sei que vocês vão ter preocupações, como eu já lhe disse aqui, existem muitas preocupações e algumas delas são legítimas na nossa vida, e não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo
dizendo assim: não permita que as preocupações sejam o centro do teu pensamento. Diga assim: emoção protegida. Irmãos, de todos os lugares que nós vamos viajar, de todos os lugares que nós vamos passar, sabe qual que é o lugar que nós vamos passar mais tempo? Na nossa mente. Nós podemos viajar, nós podemos trabalhar, nós podemos ir para cá, nós podemos ir para lá, nós podemos fazer o que for. Só que o lugar aonde nós vamos passar mais tempo se chama mente. Então nessa noite, irmãos, nessa noite, a temática do nosso ensino é como proteger as nossas emoções. Diga assim: emoção protegida. Diga para despertar, diga assim: emoção protegida. Então eu gostaria de dar 3 pontos para os irmãos: como proteger as minhas emoções. Pensando nisso, como proteger as minhas emoções? Eu protejo as minhas emoções ocupando a mente com aquilo que edifica. Ok? Está simples aqui para os irmãos? Diga assim: ocupar a mente com aquilo que edifica. Ok? Então, como que eu protejo as minhas emoções? Eu devo entender que eu passo um bom tempo nos meus pensamentos. Há estudos científicos que dizem que um ser humano comum, ele tem de 40 mil a 60 mil pensamentos por dia. Imagine, só hoje, irmão, você deve ter gastado uns 50 mil pensamentos. É de 40. A gente tem que dar glória a Deus, né? A gente tem que dar glória a Deus, porque em outro tempo a gente não tinha neurônio para ter tanto pensamento, né, presbítero? Está queimando já, de tanto pensar. Mas a gente tem que dar glória a Deus, porque antigamente a gente não tinha neurônio para pensar. A maconha queimava os nossos neurônios, a gente não tinha, né, para pensar. Hoje a gente tem que dar glória a Deus. Só que o Senhor está falando com a gente aqui. As preocupações não podem ser o centro do teu pensamento. Imagina, de 40 a 60 mil, irmão. Imagina, o Augusto Cury desenvolveu uma tese chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. E nós vivemos essa geração que os nossos dedinhos ficam fazendo assim. A gente não consegue assistir um vídeo mais de 15 segundos. E as nossas crianças estão indo nesse embalo, mente acelerada, olha os vídeos, porque não consegue. Eu coloquei uma regra em casa, por isso que eu estou falando. Falei para a Sara e falei para a Manu: vídeos aqui em casa a partir de 10 minutos daqui para frente. Vídeo menos de 10 minutos não assiste, porque gera uma síndrome de um pensamento acelerado. E imagine, nós já temos a capacidade de pensar muito. Imagine se esse pensamento não for controlado. Então, para quem quiser anotar, anote, tá bom? Ocupar a mente com aquilo que edifica. Ocupar a mente com aquilo que edifica. Aquilo que nós pensamos molda as nossas atitudes e pode fortalecer ou enfraquecer a nossa fé. Pode fortalecer ou enfraquecer a nossa fé. Eu vou te dar um texto para provar que isso é bíblico. Colossenses 3. O irmão está motivado ainda para estudar a palavra? Está motivado mesmo? Eu estou aqui empolgado para poder ensinar. Colossenses 3. Aleluia, Jesus. Colossenses 3. Meu Deus, eu preciso caminhar rápido. A hora não espera, né? Colossenses 3, verso de número 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima. Diga assim: buscai. A continuação: onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha o verso de 2. Esse aqui é para marcar, hein? Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então, o primeiro ponto: como que eu devo ocupar a minha mente? Ocupar a minha mente com aquilo que edifica. De que modo? Pensando nas coisas que são de cima.
Sabe o que o apóstolo Paulo, sintetizando aqui nas palavras, quer dizer? Ele quer dizer assim, que nós devemos passar mais tempo com Jesus. Nós devemos passar mais tempo com o Espírito Santo. Nós devemos passar mais tempo com o Pai, irmão. Nós devemos refletir sobre as bênçãos vindouras que estão prometidas sobre a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: nesse mundo vocês têm aflições, mas têm de bom ânimo, porque eu venci esse mundo, igreja. E qual que é a bênção vindoura, pastor? Lá no céu não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Nós estaremos para sempre ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor está dizendo: pense nas coisas de cima, ocupe a tua mente com aquilo que te edifica. Como protege as minhas emoções? Pense naquilo que edifica, irmão. Pense. Os pensamentos e ações revelam geralmente as coisas que a gente ama. Então, se está vindo um pensamento: se eu amo a Cristo, pense mais em Cristo, pense mais nas coisas do céu, passe mais tempo com Jesus, porque Jesus quer passar mais tempo com você, irmão. Não permita que as preocupações sejam o centro do teu pensamento. O que o apóstolo Paulo está ensinando: pense nas coisas que são de cima. E não só pense, busque também as coisas que são de cima. Amém, meus irmãos? Vou te dar um segundo ponto para quem quiser marcar: transformar os pensamentos. Se o primeiro ponto é o ponto de ocupar a mente com aquilo que edifica, o segundo ponto é transformar os meus pensamentos. Eu vou te dar um texto para isso. 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo de número 4. Esse texto é precioso. 2 Coríntios 10. Aleluia. 2 Coríntios 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Diga assim: destruir fortaleza. Irmão, uma das aplicações dessas fortalezas aqui são a mente. Destruir fortaleza. Destruir os conselhos. Olha o que Paulo está dizendo: destruir os conselhos, verso 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso aqui é lindo, ó. Isso aqui é lindo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou explicar isso aqui rapidinho. Esses dias aconteceu um episódio que me deixou muito nervoso, muito triste. Eu fiquei muito nervoso. E aí eu percebi que os meus pensamentos estavam nervosos. Eu percebi que os meus pensamentos estavam inquietos. E quando eu fui me dar nota, eu já estava acelerando o carro um pouco mais do que devia. Porque os meus pensamentos eram de ira. Os meus pensamentos eram nervosos. E eu já estava passando uma lombada daquele jeito, que nem para direito. Quando chegou em casa, eu fui fazer a comida e de repente eu me peguei batendo as panelas. Bater panela é coisa de mulher, né? Mas o pastor não faz comigo em casa. E quando a mulher está nervosa, as panelas batem para lá e para cá, né? Então de repente eu peguei as panelas se batendo. E de repente o Espírito Santo usou a vida da pastora e disse assim: pastor, fica em espírito, pastor. Eu recobrei meu pensamento e percebi que os meus pensamentos estavam nervosos por causa de uma situação boba que havia acontecido, só que minhas atitudes estavam descontroladas. E quando eu fui perceber, eu precisei ouvir uma voz de embora que mexeu com o meu lado de dentro: ei, pastor, fica em espírito. Aleluia. E aquilo me fez recobrar a consciência e dizer: por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu estou fazendo essa coisa? E o Espírito falou para mim: porque você está pensando assim. E por você pensar assim, você está agindo assim. Quantos estão entendendo isso aqui? É por isso que o apóstolo Paulo, vou explicar o texto. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo:
levando cativo todo pensamento à obediência. Eu peguei o meu pensamento de ira e falei: eu estou nervoso, eu estou irado, mas eu vou pegar esse pensamento e vou levar ele até Jesus. Eu vou tornar ele cativo a Jesus. E quero ver eu ficar nervoso de mim. Eu vou pegar o meu pensamento e vou levar ele até Jesus. Eu estou arrepiado por te entregar essa palavra. Quando você for bater na palavra, o Espírito vai dizer: pega o pensamento, leva para Jesus. Quando você for acelerar o carro, o Espírito vai dizer: pega o pensamento, leva para Jesus. Quando a voz for aumentar com o filho, com o marido, com a esposa, o Espírito vai dizer: pega o pensamento, leva para Jesus. É real isso na sua vida? É verdadeiro isso na sua vida? Então pegue o pensamento. O apóstolo Paulo está dizendo: pegue o pensamento e leve ele cativo à obediência. O seu pensamento vai dizer: não vou fazer, vou ficar bicudo, vou ficar desse jeito. Só que o texto vai dizer: convence o pensamento até ele aceitar Jesus. Eu vou profetizar dizendo que o teu pensamento vai aceitar Jesus de novo. Você vai pegar o teu pensamento, não, você vai aceitar Jesus. Leva ele cativo para Jesus. Torne o seu pensamento obediente, irmão. Ela é maravilhosa. Ela me calabaraçai o resto. Aleluia. Quando nós fazemos o exercício em levar os nossos pensamentos cativos à obediência a Cristo, nós vamos eliminar da nossa vida as mentiras do diabo. Nós vamos eliminar, porque vem, irmão, não adianta, vem. Nós vamos eliminar os seus argumentos, as suas teorias, nós vamos eliminar os seus raciocínios e todas as artimanhas malignas que intentam desmentir ou enfraquecer a palavra de Deus que já está dentro do nosso coração. O texto para viver esse é hoje, 2 Coríntios 10. O texto de viver esse é hoje. Pega o pensamento, submeta ele à obediência e diga: você vai até Jesus. Mas ele não quer, você vai até Jesus. Aí, passando pelo crivo de Cristo, o seu pensamento vai ser transformado. Qual que é o segundo ponto então? Transformações de é isso. Eu tenho alguns textos para falar, não vai dar tempo, mas eu gostaria de falar com os irmãos que houve essas transformações em alguns personagens bíblicos. Primeira transformação que houve foi em Caim, porque Caim ele teve um pensamento ruim e ele não dominou o seu pensamento. Qual que foi o final? Ele acabou tendo uma atitude desenfreada, ele não dominou o pensamento. A Bíblia chega a dizer que o Senhor falou para Caim: governe esse pensamento, governe esse pecado, não deixa ele tomar a sua frente, não deixa ele te dominar. A problemática foi que Caim cedeu e se permitiu, e qual foi o resultado? O resultado de queda. O segundo personagem é Davi, quando ele viu no terraço a vida de uma mulher se banhando depois da sua purificação. O texto vai dizer que ele toma atitudes promíscuas. Ou seja, por qual motivo? Porque ele não liderou e não governou o pensamento. O último texto é sobre Sansão, quando ele viu uma mulher, está tudo ligado ao olho. Ele viu uma mulher e ele vai dizer que ele foi para a cidade de Tímina e ele teve um relacionamento com aquela mulher e a sua vida passou a ser destruída dali para frente. A vida de Sansão, ela ilustra os pensamentos que nós não devemos alimentar, ok? Se no primeiro ponto eu tenho sobre ocupar a mente com aquilo que edifica, no segundo ponto é transformar os pensamentos, levar ele cativo a Jesus. Eu preciso dar o terceiro ponto para você e a gente finaliza. É pensar corretamente. Diga: pensar corretamente. E eu gostaria que o Mário projetasse aqui Filipenses 4, por favor. Projete para a gente Filipenses capítulo de número 4. A gente finaliza com esse texto, tá bom? Filipenses 4, versículo 7 ao versículo de número 9. Semana que vem a gente vai fazer uma dissertação desse texto por inteiro, mas eu deixei 3 pontos aqui.
ocupar a mente com aquilo que edifica, transformar os pensamentos. Quando os pensamentos negativos vierem, transforme o seu pensamento. Como isso é possível? Levando ele cativo ao Senhor, levando ele cativo a Cristo, oferecendo o seu pensamento a Jesus. E o terceiro ponto é pensar corretamente. Cadê Marião? Filipenses 4:7. Aleluia. Filipenses 4:7. E a paz de Deus. Eu vou ficar só aqui, tá bom? A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diga assim: a paz de Deus. Para a gente finalizar o nosso estudo, agora é só aplicação mesmo. Para a gente finalizar o nosso estudo, nessa ocasião, quando Paulo diz assim: a paz de Deus excede todo entendimento, que guardará o coração, que guardará a sua mente. O apóstolo Paulo, ele está preso, para que os irmãos entendam o cenário. O apóstolo Paulo, ele está preso. O apóstolo Paulo, ele está algemado com outro soldado romano. Olha a condição que ele está. Ele está preso e ele está algemado com outro soldado romano. Olha a condição que ele está. E sabe o que ele vai dizer? A paz de Deus excede todo entendimento. Paulo vai entender algo aqui precioso que nós precisamos entender, ok? Nós precisamos entender isso aqui. Essa expressão paz, no grego significa heirene. Heirene do Kyrion é a paz do Senhor em grego bíblico. A palavra paz é heirene. E essa palavra heirene significa a ausência da devastação, a ausência de destruição e de guerras, paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. Pois paz e harmonia fazem manter as coisas seguras e prósperas. Só que o apóstolo Paulo está vivendo todo esse cenário, não é do lado de fora. O apóstolo Paulo entendendo algo que nossa geração precisa entender, que a verdadeira paz não está do lado de fora. A verdadeira paz, ela está do lado de dentro de cada pessoa. Porque ele vai dizer assim: a paz de Deus. E há muitas expressões no Antigo Testamento, como Jeová Shalom. Jeová Shalom é uma expressão do Antigo Testamento que é hebraico e significa Deus é paz. Então a expressão paz no hebraico significa Shalom. Diga assim: Shalom. Então quando eu digo assim, Shalom Adonai, eu estou dizendo a paz do Senhor. Diga Shalom. Diga assim: Shalom é paz. É isso aí. Eu quero que vocês ocupem a sua mão, fique de pé no nome de Jesus. No seu lugar, fique de pé no nome de Jesus. Maravilhoso, Jesus. Aleluia. Glória seja dada. E aqui eu gostaria de ensinar aos irmãos, não é sempre que eu faço isso, mas eu gostaria de ensinar um conceito judaico sobre Shalom. Um conceito judaico sobre a verdadeira paz. A paz que excede o entendimento não é uma paz que levanta-se uma bandeira branca e fica balançando para lá e para cá. Lembrando, o apóstolo Paulo está num lugar escuro, sem muita luz, preso, com falta de alimento, acorrentado a um soldado romano. Ele não deixa de pregar para esse soldado romano, que ele ganha alguns dentro da prisão. E ele vai escrever uma carta dizendo assim: a paz de Deus. Irmão, não é possível alguém que está vivendo um momento de tribulação, de adversidade, um momento que está vivendo algo terrível do lado aqui de fora, só que o lado direito de Paulo está totalmente em paz. Então a paz, ela excede o entendimento, porque ela não é feita dos alvos que são formados do lado de fora, mas a paz de Deus, ela é feita aqui pelo lado de dentro. Então o conceito judaico, quando um judeu diz para o outro assim, Shalom, quando ele diz a paz, sabe o que ele está desejando para a vida do seu irmão? Ele está dizendo assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu vou repetir, quando ele diz
assim, ó, a paz. Ele está dizendo assim: na sua vida eu quero que não esteja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu quero profetizar isso, que não é só do lado de fora, mas as suas emoções vão estar protegidas. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa noite é a noite do Senhor proteger as nossas emoções. Eu gostaria que você liberasse essa palavra de Deus sobre a vida de alguém e diga para ele: nada quebrado, viu, irmãos? Nada faltando na sua vida, nada fora do lugar. Emoções protegidas e emoções no seu lugar. Aleluia! É Deus. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos repetir? 1, 2, 3. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vai fechar os seus olhos. O grupo de louvor já se arruma para a gente adorar a Jesus. Você fecha os seus olhos por 1 minuto. Como você já liberou essa palavra sobre a vida de alguém, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Senão a sua mente vai se dispersar e a sintonia é muito fina aqui. Porque a palavra de Deus para você é muito simples, muito objetiva. Feche os seus olhos e você vai olhar para as suas próprias emoções agora, para os seus sentimentos. É possível que você tenha vivido um cenário de ansiedade, preocupações extremas e profundas. É possível que você tenha vivido um cenário onde as preocupações têm sido sempre os seus pensamentos. É possível, mas hoje nós trouxemos alguns ensinamentos que nos ajudarão a ter as emoções protegidas. Eu gostaria que você, com os seus olhos fechados, dissesse isso para você mesmo. Dissesse assim: emoções. Diga assim: emoções. Pastor, isso aí não é loucura? Não, porque lá no salmo que o presbítero leu, ele disse para a sua alma: quieta-te, minha alma. Então eu gostaria que você dissesse isso para as suas próprias emoções, que está ligada aí na sua alma. Diga assim: emoções. Emoções. Eu estou liberando uma palavra sobre você. Eu estou liberando uma palavra sobre você. Diga assim: o shalom de Deus. O shalom de Deus Virá sobre você, moça. virá sobre você. Agora libera a palavra dizendo assim, ó: emoção. Emoção. Nada quebrado, Nada quebrado, nada faltando nada faltando, e nada fora do lugar. nada fora, Diga assim: emoção. Nada quebrado, nada quebrado, nada faltando nada faltando, e nada fora